Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Mais uma meditação na palavra de Deus, no Salmo 23. Já é a sétima parte. Parece que não acaba nunca, né? Passa até a obra de John Bunyan, o peregrino, que o coitadinho sofria e nunca chegava no seu destino. Mas ele chegou pela graça de Deus. Mas é tão gostoso meditar na palavra de Deus que eu, compartilhando esse Salmo 23, tantas coisas que Deus já me trouxe ao coração, que eu estou passando para você. Espero que você esteja gostando, seja edificada com esta mensagem, com a palavra do Senhor. Se você estiver gostando, compartilhe com mais pessoas, para que eles possam também se alimentar, possam receber essa porção da palavra do Criador e, quem sabe, ser tocada pelo Espírito Santo e ser convencida do pecado, da justiça e do juízo de Deus e se converta. Então vamos nós mais nesse versículo, do versículo de número 4, se não me falar a memória, é 4 mesmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Este versículo apenas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Que sombra da morte? O que significa isso? O que Deus está querendo dizer com isso, com sombra da morte? Então, vale aqui no Salmo 23, no original, significa desfiladeiro. Sabe aquele desfiladeiro, que é aquela coisa, aquele abismo, que dá medo de se andar ali perto com um carro, coisa assim? Então, esse abismo, esse desfiladeiro, onde então nós podemos perceber que o pastor amado que está nos conduzindo a casa celestial, está nos conduzindo também não só por pastos verdejantes, para junto de águas tranquilas, ali pelas veredas, né, por caminhos estreitos, porque no caminho largo nós não andamos nesse caminho largo, o caminho largo é o caminho da perdição. Nós andamos pelo caminho estreito, que é o caminho da vida. Então, nos conduzindo nesse caminho estreito, nós passamos não só por esses passos verdejantes, pelos lugares bons, mas também pelos lugares perigosos. E aqui, então, nesse vale da sombra da morte, é um vale de perigo, é um desfiladeiro perigoso que pode nos levar à morte. Então, ele nos conduz nesse caminho, nesse vale. Mas o que é essa morte? Para entendermos o que é a morte, existem 3 tipos de morte. Primeiro é a morte espiritual. Em segundo é a morte física. Em terceiro lugar é a morte definitiva da presença de Deus. Essa é a pior morte, porque ela é definitiva. Então, morte significa separação. E na realidade, nós nascemos mortos. Nós nascemos separados de Deus. Aí quem nos dá a vida é o próprio Jesus que nos dá a vida. Então, a morte física, a gente percebe então que a morte física não é problema para Deus, a morte física. A morte física para Deus é apenas uma vírgula na nossa existência. Mesmo sendo para nós, a morte física parece uma morte definitiva, uma separação definitiva, mas para Deus é apenas uma vírgula, e para nós mesmo sendo um ponto final. Mas entendemos o seguinte, então, que nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, pelo pecado de Adão, mas se nós morrermos mortos, estaremos perdidos. Morrer morto, estranho, isso, engraçado, né? Mas se a pessoa nasce morta e acaba morrendo a morte, né, do corpo, ela vai experimentar a morte definitiva. Mas quando nós nascemos mortos, né, mortos espiritual, separados de Deus, mas nós recebemos a vida através de Cristo Jesus,
quando nós morrermos, aí é uma vírgula, nós estaremos eternamente com o Pai. Mas enquanto não chega essa vírgula, essa morte que nos transfere para a presença do Pai, nós estamos caminhando, olhando para o nosso pastor Jesus Cristo. Morte, então, essa morte. Então, Davi, como pastor, ele sabia muito bem o que era essa morte espiritual e também a morte física. Ele enfrentou muitas vezes a morte física. Até mesmo diante do sogro dele, do sogro Saul. Um sogro desse aí, misericórdia, né? Um sogro que tentou matá-lo várias vezes, ele fugia do sogro dele. O sogro não queria que ele sentasse no trono, que ele já tinha sido ungido por Deus para sentar-se no trono como rei, porque Saul foi rejeitado por Deus. Então a diferença que a gente percebe de Saul, o rei Saul, e o rei Davi, é que Saul, ele amava o trono e Davi amava a Deus. Como é bom nós vivemos nesse mundo, mesmo cercado de coisas boas, coisas que nos dá prazer. Mas o nosso prazer não está nas coisas, o nosso prazer está em Deus. E Davi vivia assim. O prazer de Davi estava em Deus. É gostoso quando nós temos isso, quando nós vivemos nesse mundo com o nosso prazer em Deus. Qual é o teu prazer nesse mundo? Casas, carros, coisas, salários, sabe, dinheiro, conta bancária? Não, por isso não dá prazer. Isso dá momentos de prazer. Mas quando você experimenta esses momentos de prazer, eles acabam muitas vezes trazendo angústia, solidão e muitas coisas mais. Mas voltemos aqui. Então eu quero me deter nessa morte espiritual. Então, Davi está dizendo aqui que nós vamos caminhar nessa trilha, né? nesse caminho, nesse vale, à beira desse desfiladeiro, é um caminho de muito perigo, de morte espiritual. Diz que nós estamos andando na sombra, significa que a morte está do nosso lado. Então, creio que aqui, que ele está se relatando aqui, não uma morte física, porque ele fala de vara e cajado. Então, fala de vara e cajado que vai consolar. Então, esse cajado, essa vara que consola, como é que pode usar a vara em alguém que está quase morrendo no hospital? Não é? Mas esse consolo aqui no original significa trazer arrependimento. Então, nós andamos, só para entender, nós estamos andando nesse rebanho de Deus, que Deus nos escolhe, esse pastor amado nos escolheu, estamos seguindo nesse rebanho dele, mas tem coisas ao nosso redor que quer nos levar, que quer nos roubar da presença desse pastor, quer nos tirar desse caminho. Aí que está o perigo da morte. Aí que está esse vale da morte. Então, nessa morte espiritual, nós enfrentamos o quê? O próximo versículo diz assim: preparas-me uma mesa perante os meus inimigos. Então nós andamos numa geração corrompida, onde essa geração, onde o mundo tem preparado uma mesa também. Deus está dizendo que nós que somos as ovelhas seguindo esse pastor, nós vamos ter uma mesa preparada, sabe, por Deus, na presença dos nossos inimigos ao nosso derredor. Mas os inimigos também têm uma mesa preparada chamando, sai desse rebanho e vem para cá, porque essa mesa aqui é muito mais gostosa, é muito mais prazerosa, venha para cá, nada de ficar seguindo essa religião, de seguir a Deus, seguir a Jesus, nada disso, é proibido fumar, proibido, adulterar, é proibido beber, é proibido, sabe? Venha para cá. Então,
este vale da sombra da morte, nós podemos entender que nós andamos bem no meio de tantas coisas que tentam nos convencer para o outro lado, para essa outra mesa do pecado, da carne. Mesa espiritual. Vejamos aqui. Nós andamos no meio de uma geração corrompida. As famílias estão corrompidas. Informações de todos os lados. Informações dizendo uma coisa e outra para nós nos desviarmos da verdade. Informações essas para ganhar a minha mente e a sua mente. Para nossa mente ficar tão cheia dessas coisas do mundo, para nós abandonarmos as coisas do alto. Não é? Então, o que a Bíblia nos diz lá em Romanos, capítulo 12, Paulo nos escrevendo: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E não conformeis com este século, porque este século está corrompido. Esse século, sabe, está cheio de injustiça, está cheio de um monte de coisas ruins, malignas, de mesas tentando nos atrair para o pecado, para os prazeres. Mas Deus está dizendo: não. Enche a tua mente da palavra. Enche a tua mente das coisas lá do alto. Olha o que mais dessa geração tenta nos atrair com as guerras ideológicas, né? Com a ideologia. Sabe, a libertação da ideologia de coisas do gênero. Libertação do gênero. Não, esse negócio de ser homem e ser mulher, não. Se liberte disso. Escolha quem você quer ser. Se você quer ser uma mulher, se vista, viva como uma mulher. Se você quer ser homem e é mulher e quer ser homem, viva uma ideologia que traz confusão para a nossa mente, para a nossa alma. E nós temos que nos focarmos nas coisas do reino. Verdades. Verdade inexistente. Não tem mais verdades. Isso traz confusão também, porque nós precisamos de diretrizes para a nossa vida. E sem uma verdade, sem um caminho reto, nós andamos perdidos. Mas a palavra de Deus é a diretriz. A palavra de Deus nos dirige para um destino seguro, para um destino de alegria. Falsos profetas, tantos falsos profetas hoje, em dia de hoje. E o amor? Existe amor? Quase não existe mais amor no coração humano. É filhos matando pais, pais matando os filhos. Então nós estamos vivendo no meio disso. Essa guerra, sabe? Onde não existe Deus. Nós vivemos numa sociedade de anomia. Anomia significa ausência de lei. Cada um está vivendo uma ausência de lei, não existe lei. Então, eu vou viver conforme os meus prazeres. Não. Toda essa guerra emocional que nós vivemos numa sociedade que nos afeta emocionalmente, aí tem a segunda parte desse versículo que diz, nesse trajeto, nessa guerra ideológica, nessa guerra da alma, tentando guerrear, sabe, a carne contra o espírito, as coisas do mundo tentando nos roubar. Ele diz assim: mas tu estás conosco, o Senhor, o pastor, Ele está conosco. Essa é uma verdade maravilhosa. Quero contar para vocês 2 testemunhos, não, sabe, para me engrandecer, mas para testificar dessa verdade bíblica. Que Deus está conosco, Ele está com você, não importa a situação, Ele está com você. Ele está nos conduzindo, Ele está presente conosco. Nós não estamos indo, sabe, sem um pastor, cada um fazendo o que... Não. Ele está nos levando. Eu e meus irmãos, nós tínhamos uma fábrica lá em São Paulo e resolvemos construir aqui em Guararema, então estava faltando muito dinheiro porque não saiu projeto do BNDES. O BNDES negou o empréstimo para nós,
para construirmos a empresa. E nós gastamos todo o nosso capital de giro. Um dia eu estava sentado na mesa e tinha que pagar 30 mil reais. Eu angustiado, porque não tinha, estava negativo. Eu me angustiei de tal maneira naquela manhã e clamando a Deus, como é que eu vou fazer para pagar essas duplicatas? E eu fui almoçar na padaria, que a gente almoçava sempre na padaria, a uns 100 metros da empresa. Todo dia nós íamos almoçar lá naquele restaurante na padaria. E naquele dia, muito angustiado, andava, sabe, com a cabeça, parece que não tinha chão. Eu estava indo, quando eu coloquei meus pés na padaria, o telefone do caixa da padaria tocou. E a moça atendeu e disse, moço, o senhor que é o Elmar? Eu falei, sim, sou eu, telefone para você. Eu falei, telefone para mim? Sabe quem era? Uma irmã Maria. Uma irmã Maria, uma mulher de oração, uma mulher que vivia dia e noite orando. Ela que me ligou, eu nem tinha muito contato com ela, já eu tinha visto assim, nem sei como é que ela soube o meu nome, só sei que ela ligou para mim na hora que eu coloquei os pés na padaria, ela ligou. Ela falou assim, servo de Deus, esta madrugada às 3 da manhã eu estava orando ao Deus de toda a terra e ele disse para mim assim, ligue para o meu servo Elmar, porque ele está passando por grande tribulação, mas diz para ele que eu estou contemplando a ansiedade dele, os problemas dele, diz para ele que eu estou com ele para dar o livramento a ele da sua necessidade. Oh, glória a Deus, amados. E naquele mesmo dia eu comecei a chorar com o telefone no ouvido e chorar, saber que Deus estava vendo o meu sentimento, as minhas emoções. E aquele dia Deus deu livramento. Apareceu aquele dia, não sei como o meu sócio, o outro meu irmão preparou e nós pagamos. Ele está com você, Ele está comigo, Ele está conosco, nos conduzindo e nos assistindo nas nossas necessidades. Outro testemunho maravilhoso. Esse aqui é tremendo, que marcou muito a minha vida. Eu sonhei um dia, nós mudamos então de São Paulo para cá, eu tinha um presbítero lá na igreja presbiteriana de Santo Amaro, muito amado, o presbítero José Gomes. Então eu me mudei para cá e eu sempre conversava com ele ligava para mim, eu ligava para ele. Mas aí passaram-se os meses e ele parou de ligar, eu também parei de ligar para ele. Mas eu sonhei que eu estava sendo arrebatado, levado aos céus, os céus abertos. Eu fui gritando, engraçado, falei, Deus, o presbítero Zé Gomes está aí, porque não está ligando para mim, não está ligando, não está telefonando para mim. Sabe? E aí acabou o sonho. Isso foi à noite. Fui trabalhar no dia seguinte, estava lá na minha mesa, o telefone toca. Quem era? O presbítero José Gomes. Ele falou, meu irmão Elmar, tudo bem com você? Eu falei, tá bem, presbítero, tudo bem, que saudade e tal. Aí ele falou assim, não, é porque ontem à noite eu estava orando. À noite eu estava orando, clamando ao Senhor. Ele disse para mim, telefona para o meu servo Elmar. Ele ligou para mim logo cedo. É o Deus que estava contemplando meu próprio sonho. Um Deus que vê o sonho. Um Deus que vê o sonho, teus sonhos, os meus sonhos. Não vai cuidar de mim, de você? Ele está conosco nessa caminhada, muitas vezes árdua dessa vida, mas Ele está conosco para refrigerar nossa alma. Essa é a certeza, isso nos anima. Pega esta palavra. Ele está com você nas horas alegres, nas horas que tuas lágrimas escorrem pelo rosto. Ele está com você, Ele está contemplando. Não só isso, Ele está colhendo essas lágrimas que escorrem dos teus olhos pela tua face. É o Deus de toda a terra, é o nosso Deus que está nos guardando e nos protegendo, mesmo em meio a pandemias, mesmo a vale de sombra da morte, mesmo sendo esses vírus que cada momento, cada hora, cada segundo morre uma pessoa por esse vírus Covid-19. Mas Ele está comigo, Ele está com você, nos guardando e nos protegendo. Louvado seja o nome dEle. Que lindo esse salmo, que lindo e maravilhoso o alimento desse versículo para mim e para você nesse dia. Que Deus te abençoe e te guarde para o louvor
do nome dele. Amém. Louvado seja Deus.